Dentre os pelotões de personagens desconhecidos dentro da DC e que mereciam mais destaque, nós temos Homem-Animal. Homem-Animal é um personagem muito divertido, chega até a ser injusto ele ser tão abandonado. É sério, o nível de abandono dele é tanto que uma das equipes de super-herói que o Homem-Animal participa se chama literalmente Heróis Esquecidos. Criado em 1965 na Strange Adventures 180 por Dave Wood e Carmine Infantino, o Homem-Animal teve uma primeira fase bastante pobre nas mãos de seus criadores. Mesmo nas participações que realizou posteriormente, tipo o fim do cartel, até quando apareceu como um dos heróis esquecidos em Crise das Infinitas Terras, o personagem não conseguia emplacar. Não era atrativo, era um coadjuvante aparecendo aqui e ali em histórias de personagens menores, como Mulher Maravilha, por exemplo. Afinal, para que um homem-animal se o mundo poderia ter heróis de verdade, certo? Até que em 1987 a DC começou a explorar mais alguns personagens não muito conhecidos. Foi quando tivemos Monstro do Pântano de Alan Moore, Orquídea Negra e Sandman de Neil Gaiman. E o Homem-Animal caiu nas graças de Grant Morrison, que começou a reinventar o personagem no pós-crise. Quando começou a escrever o Homem-Animal, o Grant Morrison não era o ícone da nona arte que hoje conhecemos. Ele fazia parte de algumas das promessas da invasão britânica que os Estados Unidos recebiam e que deram à indústria de quadrinhos americanos publicações regulares de alta qualidade. Algo que deveria ser apenas uma minissérie em 4 partes acabou se tornando uma próspera série mensal, da qual o autor roteirizou as 26 primeiras edições. E foi na 5ª edição que tudo mudaria mesmo. Estamos falando aqui de O Evangelho do Coiote. Essa história começa um ano no passado, com um caminhoneiro dando carona para uma garota que está indo para Los Angeles para tentar a sorte em Hollywood. Enquanto cantam, eles atropelam uma espécie de coiote humanoide. Aí temos uma página inteira descrevendo a dor que o coiote sente enquanto se regenera e volta à vida. No presente, no Deserto da Morte, onde teve a cena do atropelamento, o cara do caminhão está de volta, caçando o demônio, entre aspas. Acontece que depois do acidente a vida dele virou uma zona e a garota caroneira morreu como uma prostituta. Então ele acredita que eles foram amaldiçoados pelo demônio depois de terem atropelado o tal demônio, que é o coiote. Ele atira no bicho, derruba de um penhasco, joga uma pedra nele e explode com uma bomba, tudo extremamente descritivo, com muitos detalhes, mas ele se regenera novamente e volta à vida. Então chega o Homem-Animal, que estava dando uma volta para esfriar a cabeça depois de uma discussão com sua esposa sobre se tornar vegetariano. Curioso com a forma de vida humanoide, o nosso herói vai até o coiote para entender o que estava acontecendo. E o coiote entrega para ele um papel com sua história, o Evangelho segundo o coiote. Então ficamos sabendo qual é a história desse pobre animal humanoide amaldiçoado. Basicamente, ele é o Willy Coyote, do mundo dos desenhos animados, e vivia sofrendo por nunca conseguir pegar o Papaléguas, nas palavras do próprio Coyote. Abre aspas, quando os corpos se restabelecem imediatamente de qualquer ferimento, a ninguém ocorria contestar a fútil brutalidade da existência. Fecha aspas. Um dia depois de infinitas frustrações e infinitas derrotas, o Coyote fica puto e se eleva para conversar com Deus. Então, furioso pelo egoísmo do Coyote, Deus faz um pacto com ele. Os animais não sofreriam nem se matariam mais enquanto ele carregasse o sofrimento do mundo inteiro, vindo para o inferno da segunda realidade e sofrendo para sempre em uma eterna dor imortal. Como se a história não fosse mais triste, tem a virada final que acaba com tudo. O Homem-Animal diz que não consegue ler aquilo, até porque a escrita do Coyote é de outra realidade, vamos dizer assim. Então o Coyote toma um tiro de bala de prata do cara do caminhão, que ainda o perseguia de forma doentia, e finalmente morre, caído, em formato de cruz, em uma encruzilhada. Deus permitira seu descanso, mesmo que o Coyote nunca tenha sido compreendido, e até mesmo em seu último momento, e vivido uma vida inteira de frustrações, dor, perdas e solidão. Tal qual Jesus, Coyote sofreu e morreu para salvar a todos, mas infelizmente ele não conseguiu passar o seu evangelho para frente. No último quadro, vemos um pincel pintando a poça de sangue do Coyote. E isso é tudo, pessoal. Essa é a viagem metalinguística que teria formado a base para toda essa run do Grant Morrison do Homem-Animal. Para começar, essa história é tão insana que dá para tirar infinitas interpretações dela. Afinal, o Coyote é Jesus Cristo por se sacrificar para salvar a todos? Ou ele é uma mistura de Lúcifer com Lilith? Lúcifer é uma figura que possui milhares de interpretações. Seguindo por uma linha gnóstica, como o pecado de Lúcifer consiste principalmente em autodeificação, algumas seitas gnósticas identificaram Lúcifer como a divindade criadora no Antigo Testamento. No texto Bogomil e Cátaro, Evangelho da Ceia Secreta,
Lúcifer é um anjo glorificado, mas caiu do céu para estabelecer seu próprio reino e se tornou o demiurgo, ou seja, trata-se de uma inteligência ordenadora da matéria, disforme, em um mundo de ordem e beleza. Ele criou o mundo material e prendeu as almas do céu dentro da matéria. Jesus, então, desce à terra para libertar essas almas capturadas. Em contraste com o cristianismo convencional, a cruz, na verdade, foi denunciada como um símbolo não de Jesus, mas sim de Lúcifer, porque este seria o seu instrumento na tentativa de matar Jesus. Lúcifer também é considerado dentro do movimento santo dos últimos dias como o nome pré-mortal do diabo. A teologia mórmon ensina que em um conselho celestial, o Lúcifer se rebelou contra o plano de Deus Pai e foi posteriormente expulso. O coiote, observando o mundo de eternas frustrações provenientes da vontade divina, decide questionar os atos de Deus, que, inconformado com tamanha audácia, condena seu filho ao sofrimento de todo o mundo. Expulso de seu céu, jogado à nossa terra, seu inferno. Não importa para onde o coiote vá, a morte o acompanha. Mesmo que um super-herói que consiga sentir os animais e que lute por eles esteja à sua frente, o coiote não será compreendido e, novamente, será condenado à morte, até que Deus decida o seu fim de novo e de novo pela eternidade. Nesse caso, se coiote for Jesus, Deus, enquanto figura divina, seria aquele que o condena, seu próprio Judas. E se for Lúcifer, será aquele silenciado, condenado a sofrer eternamente, não por nós da terra, mas pelos seus. Sobre Lilith, na mitologia grega, algumas vezes Lilith é associada à deusa grega Hécate, a mulher escarlate, uma deusa que guarda as portas do mundo inferior, montada em um enorme cão de 3 cabeças, Cérbero. Hécate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Já dá para ter uma noção aonde a gente vai entrar aqui, né? Segundo o Talmud, uma coletânea de textos sagrados do judaísmo rabínico, Lilith foi criada por Deus da mesma forma que Adão, exceto que, em vez do barro, as mãos divinas usaram lodo e fezes para moldá-la. Os dois são o primeiro casal do Éden. No entanto, a mulher se cansou de ser tratada de forma inferior por seu marido, visto que ambos haviam sido criados da mesma forma, à imagem e semelhança de Deus. Rebelando-se, Lilith abandonou o jardim e passou a viver como um demônio no Mar Vermelho. Percebe-se que Lilith é a imagem e semelhança de Deus, porém na recusa de ser submissa se torna um demônio para todos, mesmo que ainda continue sendo a imagem e semelhança de Deus. Para o homem do caminhão, Lilith, o coiote, é o demônio. Ele o culpa por todos os mares que afogam suas ambições e desejos. Isso é Deus martelando na cabeça do coiote, gritando que se, assim como Lilith, aceitasse seu lugar de submissão, poderia estar sofrendo menos. Mesmo que sendo a imagem de Deus, Coiote já não é visto como seu filho. Coiote é só uma fatídica criatura que aqui jaz.